Cidade Universitária. As principais ações e acontecimentos da Universidade Federal do Maranhão. Cidade Universitária. Cidade Universitária. Cidade Universitária Entrevista. O Cidade Universitária Entrevista desta semana conversa com Paulo Henrique Costa, vice-presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER. É um prazer tê-lo aqui no Maranhão, para a gente falar um pouquinho sobre essa empresa, sobre o seu trabalho e, claro, sobre a sua visita aqui na nossa capital. O prazer é todo meu. Então, você está à frente há 4 meses dessa empresa. O que você tem encontrado e quais são os desafios que serão levados à frente? A EBSER é uma empresa muito especial, uma vez que une 2 dos principais desafios da sociedade brasileira: ensino e atendimento à saúde. Por meio disso e da parceria que a EBSER tem com as universidades, nós interferimos e melhoramos a qualidade de vida de milhões de brasileiros que passam pelos 39 hospitais universitários que fazem parte da rede EBSER. O principal desafio é lidar com uma rede complexa, diversa, um conjunto de hospitais com culturas diferentes, práticas diferentes e que existem há tanto tempo, boa parte deles com quase 100 anos de idade. Por outro lado, essa complexidade também nos traz muita oportunidade, ou seja, a oportunidade de compartilhar práticas, de, em sendo a maior rede hospitalar do país, usar essas boas práticas em prol da população, da eficiência e da melhoria da qualidade dos serviços que nós prestamos. Agora, Paulo Henrique, eu sempre, quando entrevisto alguém da área da medicina, das empresas, apesar de toda a dificuldade que o Brasil vive, a questão financeira, mas acima de tudo a questão da demanda ser muito grande, e aqui no Maranhão não é diferente, como enfrentar esse desafio da grande demanda para construir um processo de gestão hospitalar que possa aos poucos atender a necessidade do povo brasileiro? Essa pergunta precisa ser respondida com 2 vertentes. A primeira é a gente entender o papel dos hospitais universitários. Eles são unidades de saúde complementares à rede básica do SUS. Então, os nossos hospitais, eles atendem essencialmente procedimentos de média e alta complexidade. Eles têm uma característica diferenciada. Aproximadamente 60% desses procedimentos de média e alta complexidade chegam para nós. Então esse é um desafio diferente do desafio do dia a dia da unidade básica ou da unidade de pronto atendimento. Para mim, o principal caminho que nós temos que buscar é o do aumento da eficiência, ou seja, reconhecer os desafios econômicos que o país passa, um contexto de restrição fiscal, mas se basear na troca de experiência da rede para atuar com mais eficiência. O que nós temos trabalhado no dia a dia é para fazer mais e melhor com menos recursos. E ainda assim é importante frisar que nos últimos 2 anos o nosso orçamento aumentou. Isso também é importante, entender que o Ministério da Educação, que o Ministério da Saúde atuaram de forma integrada, fazendo com que o orçamento alocado aos hospitais universitários crescesse em 2017 e novamente a nossa perspectiva para o ano de 2018 é um crescimento. Portanto, nós temos sim condição de prestar o nosso trabalho. Falar agora de um tema muito importante, que é uma marca da EBSER, que é a questão da gestão. Com a boa gestão, qual é o ganho para a sociedade? Os ganhos são vários. O primeiro deles é a economia. Na medida em que a gente procura trabalhar essa rede de uma maneira uniforme, padronizando procedimentos, realizando compras centralizadas, estabelecendo formas alinhadas de gestão, isso resulta em economia. Essa economia ela é integralmente revertida na melhoria da qualidade. Isso é a questão da burocracia, do menor tempo. Exatamente. Essa economia é revertida na melhora da qualidade na prestação de serviço, na compra de insumos e no aumento do investimento nos hospitais. Mas pegando o exemplo que você trouxe, também se reverte de redução no tempo dos processos e diminuição da burocracia. E eu queria citar um exemplo de uma atuação que nós tivemos em 2017. Um processo de descentralização de recursos para cada hospital
no início do ano 2017 chegava a levar 50 dias. Nós fechamos o ano levando 5 dias para a liberação de cada processo desse de recurso. Novamente, essa agilização, simplificação, significa melhora da qualidade do serviço que os hospitais prestam para a população e também para os estudantes. O Cidade Universitária Entrevista desta semana conversa com Paulo Henrique Costa, vice-presidente da EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. E falando dessa diminuição da burocracia, isso é bom. Por exemplo, houve um investimento inicial de 31 milhões. Qual é o ganho? Eu gosto sempre de falar essa palavra de ganho, porque numa sociedade carente, e você sabe que o nosso estado, o estado do Maranhão é um estado carente, e que tudo que é revestido de positivo, isso gera um número menor de pessoas nas filas, o tempo de espera, e com isso você salva mais vidas. Então, fala um pouquinho dessa sua vinda no Maranhão e desse investimento que é quase 2 milhões de reais que o Hospital Universitário vai ter para investir em alguns processos aqui interno. A minha vinda para o Maranhão teve o objetivo de verificar a qualidade do serviço que o Hospital Universitário presta aqui, entender as melhores práticas, compartilhar experiências e construir o planejamento do hospital em conjunto com os gestores que aqui estão. E eu confesso que fiquei encantado com a qualidade do serviço prestado. As unidades estão com uma ótima qualidade, um estado de manutenção e disponibilidade de material excelente. Tive contato com vários pacientes e sempre o retorno que eu recebi foi um retorno favorável, positivo, de satisfação em relação à qualidade do serviço que o Hospital Universitário presta. Então eu entendo que a missão e a visita foi bastante produtiva. Em relação à primeira liberação de recursos, foram praticamente 2 milhões de reais aqui para o Maranhão e teve um objetivo principal de manter o pleno funcionamento das atividades do hospital. Nós fizemos essa primeira liberação de recursos na primeira semana de janeiro. Isso nunca tinha acontecido antes. Então, o que nós procuramos fazer com isso é trazer previsibilidade, constância e manter os hospitais com os recursos necessários para cumprir o seu papel. Essa foi uma parte pequena do orçamento. No início do ano, a gente não tem o orçamento ainda todo disponibilizado, mas garantiu que o hospital tenha o seu fluxo de recursos recebido já desde o início do ano, possa programar suas ações, se manter abastecido e fazer os investimentos que julgue necessário. Pela sua visita, pelo que o senhor verificou, realmente o Hospital Universitário caminha ou já é um hospital consolidado entre os melhores do Brasil? Nós podemos dizer que sim. Em primeiro lugar, ele é o maior hospital gerido pela EBSER. Em segundo lugar, a qualidade do que eu encontrei aqui, serviços específicos que o hospital tem, o estado de conservação de cada um dos prédios, o cuidado, a humanização do tratamento dos pacientes permite que nós consideremos o Hospital do Maranhão um dos melhores da nossa rede. Falando de perspectivas para frente, para este ano, o que o maranhense, o que o brasileiro pode esperar do ponto de vista de gestão da empresa brasileira, da EBSE, melhor dizendo, para que mais serviços cheguem à população? Nós estamos fazendo um reposicionamento estratégico da empresa, fortalecendo a integração da rede, trazendo previsibilidade em relação à liberação de recursos, transparência em relação a isso, centralizando processos de compra que vão produzir economias importantes. O que o brasileiro deve esperar é uma EBSER cada vez mais forte, integrada e que cumpra o seu papel de prestar um cuidado à saúde de qualidade e atuar como um órgão de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão em parceria com as universidades federais. Eu vou lhe fazer uma última perguntinha. Dessa sua caminhada em todo o hospital universitário, o que lhe chamou a atenção? O que você vai levar daqui do Maranhão, desse serviço prestado pelo hospital universitário? 2 coisas me chamaram a atenção. A primeira delas, a organização, a qualidade da gestão que nós encontramos aqui no hospital. A segunda coisa é a humanização, ou seja, o tratamento, o cuidado que os servidores, os funcionários do hospital têm com cada um dos pacientes que nos procuram no dia a dia.
Queria lhe agradecer pelo carinho, pela atenção de falar um pouquinho sobre a EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, e seja sempre bem-vindo ao Maranhão, que mais coisas boas possam vir para o Estado e para o Hospital Universitário, para que o trabalho visto possa crescer ainda mais e a população possa se sentir bem satisfeita. Obrigado pela oportunidade de compartilhar essa experiência. Nós ficamos muito satisfeitos com o trabalho que está sendo feito aqui. No Cidade Universitária Entrevista de hoje, conversamos com Paulo Henrique Costa, vice-presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares EBSER. O Cidade Universitária fica por aqui, com coordenação geral de Marcos Belfort, edição também de Marcos Belfort. A comunicação é nossa. A produção é de Adriana Menezes. Uma boa semana, a gente se vê. Até lá. Você ouviu Cidade Universitária Entrevista, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão.